Porque podemos observar, na grande maioria de lugares no mundo ocidental, pelo menos, que os devotos apresentam consciência de Krishna em forma externamente muito exótica, com roupa, instrumentos musicais, tudo estranho para o público ocidental. E essa maioria de devotos acredita que isso não é um problema, porque a misericórdia é dada e recebida e aproveitada sem causa. Quer dizer, não é necessário que a pessoa que está, por exemplo, ouvindo o Harinam Sankirtan, ou a pessoa que está comendo prasadam, ou a pessoa que está comprando e não lendo um livro nosso, que a misericórdia não depende da participação da pessoa que recebe. Que no movimento de Sankirtan podemos simplesmente manipular o povo materialista, claro que para o seu próprio bem-estar, e sua aceitação consciente é supérflua. Assim que, por exemplo, se vamos para a rua e cantamos Hare Krishna, o público está simplesmente passando e não muito interessado, achando um pouco exótico demais. Isso não é um problema, porque eles serão abençoados sem causa. Eles não precisam merecer, eles não precisam reciprocar, eles não precisam participar na sua própria salvação. Então, essa ideia de que uma pessoa pode ser salva sem necessidade da pessoa participar na sua própria salvação não é para nada a mensagem de Bhagavad Gita. Porque é muito famoso que no final de Bhagavad Gita, Krishna pergunta a Arjuna: Você ouviu? Você entendeu? E Arjuna disse: Jatechasi tatakuru, que agora vou fazer tudo o que você mandou. Então, Bhagavad Gita temos um caso de duas pessoas. Um é o Guru Supremo, Krishna. Outro se entrega, se declara discípulo de Krishna. Shishas Teham, agora sou teu discípulo. Então, Arjuna explicitamente se declara discípulo de Krishna. E Krishna ensina, Arjuna protesta às vezes ou argumenta, mas afinal se rende e afinal de contas ele diz que farei o que você mandou, não que eu farei sem saber o que estou fazendo. Como uma pessoa que está comendo prasadam, que não tem a menor ideia o que é prasadam, ou que está ouvindo Harinam sem ter a menor ideia o que é Harinam. Então, o exemplo que Krishna deu em Bhagavad Gita é um exemplo de duas pessoas conscientes, um mestre espiritual e um discípulo. Os dois são conscientes, conversam, o discípulo se rende aos ensinamentos do Guru e conscientemente avança em consciência de Krishna. Enquanto que no movimento Hare Krishna, no Ocidente, a maioria das atividades assim, que tem como meta espalhar movimento, o recipiente não é consciente. Compra um livro sem entender muito bem o que é o livro. Come prasadam sem entender o que é prasadam. Ou escuta kirtan sem entender muito bem.
Então, essa ideia de ISKCON de eliminar a participação consciente do recipiente é uma mudança, eu acho que muito mal pensada. Inclusive, Krishna mesmo, por isso que eu tentei assim, espalhar Krishna West, que simplesmente consciência de Krishna que os dois lados são conscientes do que está acontecendo. E também Krishna diz no último verso ah, do capítulo 17 de Bhagavad Gita, 17 e 28, que uh, Shadhaya Hutam Tattam Tapastaptam Kritam Chajat Asarit Uchate Partha Nacha Tat Neha Noiha. Krishna diz que qualquer atividade religiosa, e como Krishna explica no capítulo 17 e 18, existem três divisões, três categorias de atividade religiosa, que são yagya, de oferecer sacrifício para Deus, dana, caridade, de oferecer misericórdia para os menos afortunados, e tapas, austeridade, de, de se controlar, de observar princípios morais. Então, assim mesmo, a vida espiritual consiste em três partes, primeiro como Yama Niyama, como os primeiros estágios de Ashtanga Yoga. Então, Tapa significa seguir princípios morais. E nessa posição de ser uma pessoa moral e uma pessoa não dedicada à gratificação dos sentidos, de oferecer para cima e para baixo. Para cima é sacrifício, para baixo é caridade. Pessoas que estão na mesma posição de você não precisam muito de você.